aqui no canal já tem o meu relato de parto feliz, que durou 23 horas do início da primeira contração, vamos dizer assim, até o expulsivo mesmo, até ela nascer. Foram 23 horas, tá? E eu quero contar pra vocês o que eu fiz de diferente nesse parto, que durou apenas 3 horas, tá? Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Olá, mamães, tudo bem com vocês? Eu sou Natália, sou mãe, sou advogada, e no vídeo de hoje eu quero relatar pra vocês o meu segundo parto normal. Tá aqui a árvore da vida do Vicente. Ele nasceu no dia 14 de março, né? De parto normal, natural, significa que foi sem anestesia, e durou apenas 3 horas e pouquinho o parto. E eu quero contar pra vocês como que isso foi possível, o que que eu fiz, o que que eu treinei, como que eu consegui entrar no estado mental de que o parto fosse uma coisa mais tranquila, vamos dizer assim. A primeira coisa que você precisa ter em mente, né, é que parto é mais um estado mental. Parto normal, todo mundo sempre fala isso. Eu fiz muita fisioterapia pélvica, tanto antes do meu primeiro parto, quanto do segundo. Mas quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente não sabe muito o que esperar. E quando vem, a gente fala, meu Deus, não era isso que eu tava achando. A gente fica meio desesperada. E essa é a primeira coisa, não desespere. Você tem que, sempre que eu ouvia na fisioterapia, abraça a dor, abraça a dor. E quando vier a dor, você tem que relaxar o corpo. Relaxar o corpo. E no primeiro parto, meu primeiro parto, eu não consegui fazer isso. Confesso, não consegui. Mãe de primeira viagem, eu sentia contração, eu fazia assim, sabe? Eu me contraía toda. E isso é um dificultador do parto, tá? Então, no meu segundo parto, eu falei, cara, vou fazer tudo certinho, do jeito que me ensinaram. Eu não consegui fazer no parto da Alice, mas eu vou conseguir fazer no parto do Vicente, vou conseguir. Então, assim, eu trabalhei a minha mente a gravidez inteira, no sentido de que esse parto ia ser mais tranquilo, que eu ia conseguir passar com mais tranquilidade pela dor. E, de fato, eu consegui. Então, assim, eu fiz fisioterapia pélvica de novo, né? Mesmo sabendo os exercícios, enfim, eu preferi fazer o acompanhamento. E a Mariana, né, que é a minha fisioterapeuta, vou deixar o Instagram dela aqui, se vocês quiserem seguir. Ela sempre ia conversando comigo, olha, você tem que, na hora que vier a contração, você tem que relaxar o corpo, relaxar o corpo, relaxar o corpo. Porque força, a gente só faz o mais possível. A gente não fica fazendo força enquanto tá tendo contração. As contrações do período latente ali, né? Porque o trabalho de parto, ele tem várias fases, né? E tem a fase inicial ali, que você começa a ter contração, tal. Mas chega no final, a gente entra numa fase que chama expulsivo. Quando vem o expulsivo, vem o chamado puxo. O puxo, ele... Sabe aquela sensação quando você quer vomitar? Que o seu corpo faz, assim, a contração e ele joga, sabe? Aquilo ali é incontrolável. O puxo do parto é exatamente assim. Só que lá embaixo, né? Empurrando pra baixo. É só pra vocês terem uma ideia, eu fiz essa analogia, tá? Mas é exatamente aquilo. É quando você não consegue controlar. Você só sente a vontade e vai. Então, assim, a fisioterapia pélvica, ela serve pra ela te direcionar, pra te ensinar o que você tem que fazer nessa hora, que é empurrar pra baixo sem fazer muita força, pra você não ter laceração, mas fazendo no momento certo. Só que você só consegue fazer isso se você não se contrair. Que se vier a dor e você fizer assim, acabou. Você contrai o corpo, contrai a musculatura, coisa. E foi o que aconteceu comigo no parto da Alice. Quando a dor vinha, eu não conseguia parar. Eu não conseguia ter sabe, essa leveza de espírito. Não consegui, gente. Até porque, assim, é natural que o primeiro parto, ele demore mais tempo. Porque o seu corpo também não sabe exatamente ainda o que tem que fazer. Então, ele vai entrando no ritmo aos poucos, né? Então, eu lembro... Não vou ficar contando do primeiro parto aqui, porque já tem esse relato, né? Então, corre lá pra assistir quando terminar esse vídeo. Mas eu comecei a sentir contração no parto da Liz às 11h30 da manhã, de segunda-feira. Ela nasceu 10h30 da manhã da terça-feira. Então, você pensa que eu passei o dia inteiro, a madrugada inteira, sentindo contração. E eu só fui atingir os 10 centímetros de dilatação às 8h30, eu acho. 8h30 da manhã. Depois que eu tomei analgesia. Porque a analgesia fez o quê? Fez o que eu não consegui, que era relaxar. Que era relaxar completamente o corpo.
Então relaxei, tinha passado a madrugada acordada, então eu dormi. Depois que eu dormi, o corpo relaxou inteiro. Quando eu acordei, 1 hora depois, assim, por volta de 8, 8h30 da manhã, eu já tava com 9 centímetros de natação. Então daí foi só esperar chegar o expulsivo mesmo pra... o do Vicente eu já fiz tudo, ao contrário. Eu incorporei todas as orientações da fisioterapia pélvica. E eu lembrava do parto da Alice, eu falei assim, eu não quero passar por aqui, não quero passar por aqui. E incorporei tanto, gente, que eu não tinha contração. Contração de treinamento na última semana, tipo assim, ela vinha, ia, não doía, nada doía, doía nada. E aí, quando foi na sexta-feira, dia 13, por volta ali de 2 da tarde, mais ou menos, eu comecei a sentir contração. Aí eu vi que ela tava um pouquinho mais doloridinha, mas ainda não era dor, sabe? Era só um desconforto. Aí eu falei, cara, isso aqui é de trabalho de parto, eu acho. Eu vou começar a sentir isso aqui e deve evoluir. Aí já falei pro meu médico, falei, olha, comecei a sentir as contrações aqui, mas tá bem levinha ainda. Eu sei que não é o que tá me esperando pra frente, né, mas sei que alguma coisa vai acontecer. Aí já avisei meu marido também, ele terminou todas as demandas de trabalho dele, né, da sexta-feira, chegou em casa por volta das 18 mais ou menos, esperando, aguardando e tal, e eu contando contração. E a contração vinha, assim, de 10 em 10, 7 em 7, mas nada dolorido, não doía. E aí, por volta de 10, minha obstetra, ela pediu pra eu compartilhar com ela a contagem de contrações no aplicativo. Vou deixar o nome do aplicativo aqui embaixo, que é o Timer de Contrações, que chama. E muito legal, porque você consegue compartilhar a live com o seu obstetra. Então, eu comecei a contabilizar as contrações e compartilhei com ela a live. Então, ela ia acompanhando comigo as contrações e a intensidade, porque ele tem as carinhas. E você coloca se tá tranquilo, se tá mais ou menos, se tá punk, né? E aí eu consegui compartilhar com ela. Então eu fui monitorando essa tarde inteira e tal. E à noite, né? E eu vi que tava bem tranquila. Eu e o Danilo, a gente foi assistir um filmezinho e tal. A Liz não tava em casa, a Liz tava com a minha sogra. E aí a gente pediu, né? Eu sabendo que talvez eu entrasse trabalho de parto mesmo efetivo, de madrugada. A gente pediu pra que ela dormisse lá na minha sogra. Falou assim, olha, tem roupa aí na bolsa, enfim, né? Dorme com ela aí, porque a gente não sabe se a gente vai precisar sair de madrugada. E aí é pior, né? Porque a gente tinha que chamar eles pra vir buscar, enfim. Eu já tava lá, era melhor que ela ficasse lá. Aí beleza, quando foi assim por volta de 9h30 da noite, a minha obstetra me mandou mensagem. Ela falou assim, olha, pelos relatos que você tá dando aqui no aplicativo que eu tô acompanhando, tá muito tranquila a contração, elas estão irregulares, porque às vezes vem com 7, às vezes vem com 10, às vezes vem com 5, né? Então elas estão irregulares ao tempo. Tempo de contração tá irregular, porque a de trabalho de parto mesmo, ela é certinha. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, o tempo, né? E aí, ela falou isso, ela falou assim, vai dormir, descansa. Se você realmente entra em trabalho de parto, acredite, você vai saber. Você vai saber porque você vai acordar. Não se preocupe, você vai acordar. Então eu prefiro que você descanse pra você não ficar acordado esse tempo todo, né? E aí eu obedeci, fui dormir. O menino foi dormir também, falei pra ele, ó, vai descansar também, porque depois eu não quero reclamação dizendo que eu fico acordada aqui comigo. Aí a gente foi dormir. E quando foi por volta de 1h30 da manhã, mais ou menos, eu comecei a sentir contração assim mais forte, sabe? Senti. Aí levantei, fui ao banheiro, tal, tal, tal. Foram uns 3, assim, seguidas, de 5 em 5 minutos. Passou, não tive mais. Deitei de novo, voltei a dormir. E aí, quando foi 5 horas da manhã, exatamente 5 horas em ponto, sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente vai menstruar bem cedinho, quando você tá quase acordando, aí você sente a menstruação vindo, e aí você vai, né, você meio que já levanta já no banheiro, vai pro banheiro pra colocar um absorvente e realmente é a menstruação? Eu tive exatamente aquela sensação. Mas eu sabia que não era menstruação, porque eu estava grávida, né? 9 meses grávida, não tinha acontecido a menstruação. Mas eu fui pro banheiro achando que eu tava fazendo xixi. E aí cheguei no banheiro, vi que era um líquido bem claro, não era xixi, até porque, assim, a sensação, eu percebi que não tava saindo, né, da uretra. E eu falei, minha bolsa estourou, certeza que estourou. E aí eu mandei mensagem já pra doutora Regina, que ela ficou em alerta, né, pra mim,
a madrugada inteira esperando eu chamar. E aí ela já me respondeu automático, contei pra ela, né? Falei, olha, tá assim, assim, assado, é um líquido claro, tem um cheirinho assim meio de, sei lá, de que boa, sabe? De produto de limpeza. Eu vou colocar um absorvente aqui pra gente ver, mas não saiu muito, saiu como se fosse um xixizinho assim, mas eu percebi que não tá saindo no canal da uretra. Acho que é a bolsa que rompeu. Ela falou, não, pelas características que tá me contando, realmente a bolsa rompeu. E aí, quando a bolsa rompe, o bebê vai diminuindo o espaço, né? O bebê meio que faz como se fosse uma rolha, sabe? Então, por isso que fica saindo de pouquinho em pouquinho, né? Às vezes, quando o líquido tá mais pra cima, né? Que era o meu caso, o líquido tava aqui em cima, né? Então, quando rompeu, o que saiu, ia saindo era o que ia descendo, né? O parto da Liz não. Quando rompeu a bolsa, fez porque o líquido tava mais pra baixo. Então, é isso, tá? Aí, beleza. Aí ela falou, me orientou, ela falou, olha, dentro das próximas 6 horas, a gente estima que você entre em trabalho de parto espontâneo. Porque, então, lembra que eu falei que eu tava contando contração no dia anterior? Tipo, elas pararam, simplesmente pararam depois das 3 da madrugada. Daquelas 3 que vieram de madrugada, não vieram mais. Então, eu não tive mais contração. Foi 0, 0, 0. Aí ela até me perguntou se eu estava sentindo alguma coisa. Eu falei, tô sentindo nada. Tirando o fato de que rompeu a bolsa, eu não sinto absolutamente nada e não estava sentindo absolutamente nada. Ela falou, ó, nas próximas 6 horas, a gente estima que você entre em trabalho de parto espontâneo. Se isso não acontecer, a gente vai começar os métodos de indução natural, né? Que aí é o shake de óleo de ríce, chás, enfim. Aquelas coisas que a gente faz, né? Pra induzir o parto. Eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, as coisas que eu usei pra induzir. Mas, basicamente, nesse caso, nesse momento, ia ser o shake de óleo de rícino, porque é horrível. Então, você meio que tem contração, porque aquele negócio sabe? Dá uma indigestão, você que você começa a ter contração, que você tem vontade de vomitar, dá meio que um piriri, sabe? E isso estimula o trabalho de parto. Mas, enfim. Ela falou, se você não entrar nas próximas 6 horas espontaneamente, aí você toma o shake, tá bom? Que a gente vai vendo o que faz pra tentar estimular o corpo a entrar em trabalho de parto. Porque se isso não acontecer, né, nas próximas 12 horas, aí a gente interna pra fazer a indução hospitalar. Que aí usa o misoprostol, né, enfim, as medicações lá, de ocitocina, né, na veia pra o corpo, né, fazer as contrações, começar a entrar em trabalho de parto. Eu jamais não queria de jeito nenhum, gente, fazer indução hospitalar, porque todo mundo que eu conheço que fez indução hospitalar acabou não aguentando ir pra cesárea, porque dizem que é muito, muito, muito ruim. Não tô dizendo que não exista, tá, gente? Tô falando que eu não conheço. Todas as que eu conheço que precisaram de indução hospitalar acabaram indo pra cesariana porque falaram que era insuportável, assim. Porque na hora que você coloca a ocitocina na veia, aí o negócio fica sério, né? Mas enfim, esperei. Já era 5 horas da manhã mesmo, ele por volta de 5h30. Aí avisei o Danilo, né, que tinha a bolsa tinha rompido. E aí ele levantou, tudo assustado, coitado. E aí falou, vamos pro hospital, calma. Aí eu fui explicar pra ele tudo isso, a questão da indução, que eu não tava tendo contração, então eu tinha que esperar um pouco e tal, que eu tinha que entrar em trabalho de parto pra gente ir pro hospital, né? Não adianta ir sem estar em trabalho de parto. Apesar que, se você tiver com a bolsa rompida, o hospital vai te internar, tá bom? Porque você não volta mais pra casa. Então, enfim, se a gente fosse pro hospital, eu ia ficar lá. Mas eu preferia não ir enquanto eu não estivesse realmente em trabalho de parto, pra não ficar muitas horas ali na expectativa. Porque quando você vai pro hospital, você fica mais na expectativa do que quando você tá em casa. E eu tava super tranquila nesse dia, gente. Não sei o que baixou em mim, sabe? Acho que é pro segundo parto. Eu falei, sabe? Incorporei realmente, assim, as orientações. Falei, não tô nem tendo contração, calma, vai dar tudo certo. E eu olhava pra ele assim, calma, amor, vai dar tudo certo. Enfim, gente, se passaram 6 horas. De 5, já eram 11 da manhã e nada de contração. A gente fez uma caminhada por volta de 9 horas da manhã, mais ou menos. Falei, vamos caminhar, tal. Eu coloquei um absorvente, né, maior, daquele grandão. Coloquei um absorvente, falei, vamos dar uma caminhada, a gente vai ali na farmácia, compra o óleo de rícino pra fazer o shake. Porque aí a caminhada, ela vai estimulando, porque o bebê vai descendo, né? E conforme ele vai descendo, se ele for empurrando o colo, você entra em trabalho de parto, porque, né, vai nascer. E aí eu fiz essa caminhada com ele e tal, senti algumas contrações, ia sentindo algumas contrações assim enquanto caminhava, mas elas não entravam em ritmo, sabe? Eram umas coisas bem aleatórias, assim, bem tranquilas, não doía também.
E aí, quando foi por volta de 11 horas da manhã, eu falei, beleza, agora eu vou tomar o shake. Aí o Danilo preparou o shake pra mim. E enquanto ele preparava, eu mandei mensagem pra Mariana, que é minha fisioterapeuta, falei, Mari, me passa uns exercícios aí, porque minha bolsa rompeu e eu não tô tendo contração. E eu quero que o bebê desça, né, pra estimular o corpo a fazer isso voluntariamente. Aí ela me passou uns exercícios, eu fui fazendo enquanto ele ia preparando o shake. E aí ele me deu o shake, gente, o shake horrível. Já tinha tomado na gravidez da Liz também. Inclusive, depois que eu tomei o dela. Aliás, dela, eu entrei em trabalho de parto uns 2 dias depois só. Mas eu tive contração quando eu tomei. Elas só não evoluíram pra parto mesmo, né? Mas dessa vez foi. Cara, eu dei dois goles no shake, copo assim de 700 ml. Comecei a sentir contração e aí começou a sentir. E elas vieram com força total. Elas não vieram assim, tipo, tranquilinha, tranquilinha, tranquilinha e aumentando, progressivamente aumentando. Não, quando elas vieram. Eu falei, vai nascer. Aí veio uma, aí eu marquei, né? Aí compartilhei a live de novo com a doutora. Aí veio outra, aí veio outra, aí veio outra. Aí eu falei, vou tomar banho? Falei, Danilo, eu vou entrar no chuveiro porque tá doendo. Aí eu falei pra ele, a partir de agora, baixa você o aplicativo e você vai compartilhar essa live. E eu só vou avisar, tô tendo contração. Porque eu não tô dando conta, porque elas estão vindo numa intensidade que eu sei que daqui a pouco eu não dou conta mais de compartilhar em tempo real com a doutora. Aí ele baixou o aplicativo, enfim, e eu entrei no chuveiro. Fiquei um tempão lá, nem sei, uns 20 minutos, eu acho, com a água quente, né, batendo nas costas, porque elas ajudam a aliviar a dor. Mas, quando é pródromo, que é aquela contração que vem, que é de treinamento, que dá uma doidinha e tal, mas você não entra em trabalho de parto, quando você entra no chuveiro, elas param. Essa não parou. Então, o tempo que eu fiquei no chuveiro, vinha contração, e o Danilo ia anotando, ia anotando. Aí eu senti a pressão embaixo, lá embaixo mesmo, como se eu quisesse fazer o número 2, né? E eu falei, meu Deus, falei, Danilo, eu tô sentindo esse menino saindo. Assim, assim, assado. Aí falei pra ele o jeito, falei, fala pra doutora que eu estou sentindo ele empurrando o meu intestino lá embaixo, entendeu? Tá empurrando lá embaixo. Aí, no que ele falou isso pra ela falou assim, vai pro hospital agora. Vai pro hospital agora, que eu tô chegando lá. Então a gente fez isso, saí do banho. A gente chegou no hospital por volta de meio-dia. Como eu falei, né, eu comecei a ter contração 11 horas. Então, essas contrações mais fortes, né? Realmente. Então, a gente chegou no hospital meio-dia, quer dizer, 1 hora depois. Isso tudo do banho, do shake, aconteceu nesse intervalo de 11 e meio-dia, tá, gente? Na verdade, de 10h40 meio-dia, porque eu comecei a tomar o shake, acho que era 10h40. E fazer os exercícios também por volta de 10. Então, quando eu comecei a ter contração, eram 11 horas. Eu já tinha tomado um pouco do shake e tava esperando, já tinha feito os exercícios. Então, assim, 11 horas eu comecei a ter contração, meio-dia eu estava dando entrada no hospital. Aí a gente subiu pra sala de parto, enfim, a doutora já estava esperando a gente até lá na recepção. Ela já tinha preparado tudo na sala de parto, pegado a sala, né, pra gente ir. E aí a gente subiu. No que ela foi fazer o toque pra gente ver o quanto que tava de dilatação, gente, eu só tinha 2 centímetros. 2 centímetros. Essa hora me deu uma vontade tremenda de me desesperar. Porque eu lembrei o quê? Do parto da Liz. Parto da Liz, eu cheguei no hospital com 2 centímetros, era 1 hora da manhã. Ela só nasceu 10h30 da manhã do outro dia, né? Quando ela falou 2 centímetros, eu falei, não é possível, porque eu tô sentindo esse menino saindo lá embaixo. Ela, mas... E aí, outra coisa, no que ela fez o toque, ela viu, além da dilatação que tava pequena, né, ainda 2 centímetros, e assim, você estima mais ou menos que você vai dilatar 1 centímetro por hora, né? Então, mesmo que eu dilatasse 1 centímetro por hora bem tranquilo, ainda assim, ainda faltavam 8 horas, né? Pra essa criança nascer. Então, nessa hora me deu vontade muito grande de desesperar. Mas eu falei, não vou, calma. Aí eu respirei fundo e falei, não, vai dar tudo certo. Aí ela falou assim, o colo tá retraído. E colo retraído? O colo tem que estar encaixado certinho no canal, né? Ele tava assim, pra trás. Tô explicando aqui, gente, sou totalmente leiga, tá? Foi o que eu entendi na hora. Ele tava retraído, então a gente tinha que fazer o colo voltar pra posição pra realmente o paciente poder nascer. E aí eu falei, como assim, doutora? Eu não tô entendendo, porque eu tô sentindo esse menino empurrando lá embaixo. Aí ela falou, não, não sei também, porque pelo relato que você deu, né, de que tava, a forma, o que você tava sentindo, eu falei, tá nascendo. Eu pensei até que ela corria o risco de nascer lá embaixo, por isso que eu já corri pra cá e preparei tudo. Aí eu falei, pois é, e eu não menti, né, eu realmente tava sentindo isso.
Mas enfim, era essa a posição. Aí ela pediu ultrassom, porque assim, o Vicente, ele deu várias piruetas, gente, nas últimas semanas, assim, ele virava, desvirava, ele ficava atravessado, e na hora que veio a contração, a barriga ficou super estranha, ela ficou tipo, como se ele tivesse atravessado. E aí, ela falou assim, traz um ultrassom pra mim, que eu preciso ver a posição desse bebê, porque se ele tivesse sentado, atravessado, não tinha como fazer parto normal, né? E pela evolução ali que eu tava de contração, a gente não tinha que saber pra poder tomar decisão. Mas enfim, quando chegou a ultrassom, ela viu que ele realmente estava cefálico, né? Tava tranquilo, cabecinha pra baixo. A gente só precisava dar uma mexidinha no colo, assim. E aí eu entrei pra banheira pra fazer os exercícios. Aí comecei a fazer os exercícios de encaixe, né? A gente faz os exercícios. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre fisioterapia pélvica, os exercícios que eu fiz, enfim. Vou mostrar pra vocês. Deixa aqui nos comentários se você quiser esse vídeo, tá bom? Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo que eu posso gravar. Mas, continuando. Entrei na banheira, fui fazendo os exercícios e tal. E a dor foi ficando assim, insuportável, gente. Nessa hora eu falei assim, eu não lembrava que era assim. Eu fiquei assim, eu não lembrava que era assim, não é possível que eu lembrava que era assim. Aí, beleza. Quando foi mais ou menos uma hora depois, isso a gente chegou meio-dia, por volta ali de uma hora da tarde, a doutora falou assim, vamos fazer o toque pra ver se a gente evolui na dilatação. Gente, quando fez 4 centímetros, falei, em uma hora foram 2 centímetros, né? Saí de 2 para 4. Falei, graças a Deus, Deus, obrigada, me ajuda a terminar agora. E aí, continuei e tal, quando vinha a dor, o que eu fazia? E aí, aqui tá o pulo do gato pra quem quer parto normal, tá? Quando vinha a dor, eu respirava fundo e soltava o corpo, tá? É muito difícil fazer isso, gente. Muito difícil, muito difícil. Mas a doutora ia o tempo todo me lembrando, e eu ia sempre lembrando o que a Mariana tinha falado pra mim, que era fisioterapeuta pélvica. Então, sempre que vinha a dor, ao invés de eu fazer, né? Sempre que eu queria fazer assim, eu lembrava, puxava o ar e soltava. Isso foi, sim, maravilhoso, tá? E acredite vocês ou não, é melhor do que contrair. Quando você contrai, você sente a dor parece inteira. Apesar da gente achar que tá se protegendo, né? Porque o instinto natural é de se contrair. Mas não, na hora que eu fazia, eu estragava fundo e soltava, sabe? A dor, cara, passava muito mais rápido a contração. Mas enfim, eu sei que fazendo isso, fui fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. E assim, de 1 em 1 minuto, tá? Porque quando você entra no trabalho de parto mesmo efetivo, é 1 em 1 minuto, 1 em 1 minuto, 1 minuto, você vai sentindo essa contração. E aí, eu sei que quando deu 2 da tarde, né? Isso, lembra? Eu cheguei meio-dia, 1 hora da tarde eu tava com 4 centímetros. Cheguei meio-dia com 2 centímetros. 1 da tarde eu estava com 4 centímetros. Quando deu 2 da tarde, a doutora fez outro toque, eu estava com 7 centímetros. Eu nem acreditei quando ela falou. Eu falei, 7, graças a Deus. Por quê? Porque eu evolui 4, 5, 6, 7, eu evolui 3 centímetros em 1 hora. Ou seja, eu aumentei aí 50%, né? O que eu já tinha feito, que era... Então, nessa hora eu falei assim, caramba, que maravilhoso. Esse parto não vai ser igual ao da Liz, não vai demorar aquele tanto. Eu tava ali com a perspectiva que eu ia ficar a tarde inteira em trabalho de parto. Mas não, quando deu 2 da tarde, eu estava com 7 centímetros. Quando ela falou isso, ela falou assim, olha, continua fazendo do jeito que você tá fazendo. E a doutora fazia massagem aqui nas minhas costas, o Danilo fazia aqui nas minhas costas também, né? Então, assim, e eu dentro da banheira, a água quente ajuda muito. E aí, continuei. Gente, isso 2 da tarde, né? 7 centímetros. Quando foi assim, sei lá, uns 10, 15 minutos depois, me deu muita vontade de fazer força. Eu falei pra doutora, doutora, eu tô com muita vontade. Tô com vontade de fazer o número 2. Estou com muita vontade. Ela, então faz. Ela, é isso mesmo que você vai sentir. É só empurrar. Na hora que vier a vontade, você empurra. E eu, assim, morrendo de medo, gente, de fazer o número 2 dentro da banheira. Porque eu sei que isso acontece, né? Não aconteceu comigo, até porque eu tinha ido ao banheiro em casa a hora que eu... antes de entrar no banho, né? Eu tinha no banheiro, então, assim, imaginei que eu não tinha nada pra liberar. Então, assim, Jesus, ela, não, é isso mesmo que você vai sentir. Essa é a sensação que você vai ter. E aí, quando vier a vontade de fazer força, você faz. E aí, o que eu falei pra vocês, que a vontade de fazer força é tipo a vontade de vomitar, né? Ela é involuntária, ela vem. Ela vem. E no que ela vem, você só direciona. Se você já fez fisioterapia pélvica, você vai saber direcionar muito melhor. E aí, foi assim, 2 da tarde, 7 centímetros. Quando deu uns 15 minutos, eu falei, eu estou com vontade de fazer força. Aí ela, então deixa eu ver. Porque ela foi ver a dilatação, tava com 9 centímetros. Ou seja, eu
Eu fiquei tão assim, acho que aliviada, na hora que ela falou que era 7 centímetros, eu falei, não vai demorar mais tanto. Que acho que eu terminei de relaxar o restante da musculatura e aí cheguei aos 9 centímetros. Aí a doutora falou assim, olha, ainda tem 1 centímetro pra dilatar, porque são 10, né? Mas esse 1 centímetro, ele não vai segurar o bebê. Então, assim, se você tiver vontade de fazer força mesmo, pode fazer. E foi exatamente o que aconteceu. Quando deu uns 5, 6 minutos depois, eu comecei a fazer... Começou a vir uns puxos, assim, uns puxos. E aí, eu descobri que eu não sabia o que era um puxo de parto, apesar de ter tido um parto normal anterior, porque eu tava analgesiada. E a analgesia, apesar de, assim, ela foi passando, mas na hora do expulsivo da Liz, então eu sentia dor, mas eu não senti o puxo. Eu tive um parto dirigido, né, que eles chamam, que é quando você toma analgesia, então você não tem a sensação completa do parto. Então, o que seu obstetra faz? Quando ele vê que você tá em contração, que a barriga, né, contraiu, ele vai e direciona pra você, faz força agora, faz força agora. E aí você meio que vai na orientação do que ele tá falando, do que, né, do que o obstetra tá falando. Então, isso foi parte da Alice. Eu tive um parto dirigido. Apesar de estar sentindo dor já mais pro final, sentindo as contrações, eu não senti o puxo, não senti essas coisas. Então, assim, eu achei que foi um parto mais difícil. O do Vicente não. O do Vicente, na hora que veio o puxo, ele veio com tanta ansiedade que meu corpo contraiu inteiro, assim. E aí eu lembrava, calma, relaxa, relaxa, relaxa. E empurrava. Eu empurrava. Eu não sei explicar como é que é essa história de empurrar, porque, assim, é uma sensação, sabe? É como se fosse meio que empurrando o arzinho lá pela, né? Pela entrada lá do canal. Então, assim, se você não sabe o que é, tenta. Só tenta, como se tivesse alguma coisa lá e você tivesse que empurrar pra fora sem pôr a mão. Sabe? Tipo, é uma contração, assim, que você empurra pra fora. Essa é a força que você tem que fazer pro parto. Não é fazer, sabe? Como se tivesse... Não é isso. Porque essa força extrema, você acaba tendo laceração. A força de parto, na verdade, é só você direciona a força. Você não... É difícil de explicar, gente. Eu vou pedir a Mariana pra explicar, tá? Em algum outro momento, em algum outro vídeo. Mas enfim, é isso. E aí eu senti o puxo ali. Comecei a sentir o puxo. Foi assim, coisa, sei lá, de 5, 6 minutos. Ele nasceu. Aí veio o círculo de fogo, que eu também descobri que eu não sabia o que era o círculo de fogo, porque eu estava analgesiada no parto da Liz. Então, eu não tive essa sensação também. Eu sentia lá embaixo, mas assim, a sensação de queimação, o círculo de fogo, todo mundo fala que parece que tá queimando, parece mesmo que tá queimando, assim, parece que tem alguma coisa assim que tá, sabe, arde tudo. É uma ardência assim, eu falei... Na hora que eu senti isso, eu comecei a desesperar. Aí a doutora, não desespera, é isso mesmo. Agora tá perto. Eu já tô vendo a cabeça dele, já tô sentindo a cabeça dele. Então, assim, na hora que eu senti isso, que ela falou isso, eu falei, tá, então agora é hora de nascer. E aí, acho que eu fiz, sei lá, mais umas 3 forças. E aí ele nasceu. Ele nasceu, gente, às 2h36. Então, em 36 minutos que eu tava com 7 centímetros, eu cheguei aos 10 e ele nasceu. Eu nem sei explicar a sensação, assim, foi um parto muito mais intenso, tá, do que o meu primeiro parto. Apesar de ter durado menos tempo, eu fiquei, assim, com as costas. Gente, eu passei uma semana com dor nas costas, assim, porque, por causa da intensidade, né, porque eu senti absolutamente tudo, ele foi completamente sem analgesia. Mas foi muito rápido. E, assim, graças a Deus foi muito rápido, porque eu prefiro, assim, quando eu comecei a querer pedir analgesia, assim, porque eu tava desesperada, ela já falou, não, você tá com 7 centímetros, bora, vai nascer. Já tava com 9, então assim, não deu nem tempo. Graças a Deus, não deu nem tempo. E o tempo todo eu ia pedindo a Deus, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda a passar por isso, que seja rápido, que seja rápido. E foi. Então assim, eu acredito que, primeiro, a experiência do primeiro parto me ajudou muito a ter um segundo parto mais tranquilo. E segundo, a fisioterapia pélvica, incorporar os ensinamentos que eu recebi na fisioterapia pélvica me ajudou muito. No primeiro parto, eu não consegui racionalizar o parto, sabe? Eu sentia a dor e eu me contraía, eu sabia que eu tinha que fazer o contrário disso, mas eu não conseguia. E demorou muito, né? Foram 23 horas aí de contrações, e eu não consegui sair disso, eu só consegui evoluir quando eu tomei analgesia. Nesse parto eu fiz todo um trabalho mental, porque dizem que o parto começa aqui na cabeça, né? E realmente é isso mesmo. Eu fiz todo um trabalho mental, acho que falei assim, eu vou fazer diferente. Porque me contrair toda e ficar, sabe, em desespero, não funcionou direito.
não funcionou. Deu certo no final, deu porque uma hora tem que nascer, né? Seja do jeito que for. Mas pode ser melhor. Se tem técnicas, né? Que esse parto possa ser melhor, eu vou tentar aplicar todas. E na minha cabeça eu falei, eu vou conseguir aplicar essas técnicas que ela tá me né? Que eu tô aprendendo. E eu consegui. Então, assim, eu, todo o tempo todo eu ia pensando, sempre que vinha a dor, ao invés de contrair, eu falava, respirava e soltava. Respirava e soltava mesmo. A gente deixava sentir, sabe? Porque aí o corpo trabalhou, ele conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. Porque quando você contrai, você trava a musculatura. Então a musculatura não relaxa o suficiente para você evoluir o parto. E quando você respira fundo e relaxa, nossa, foi tudo muito mais rápido. Então, assim, se você quer uma dica, você quer mãe de primeira viagem, tenta aplicar esses conceitos da fisioterapia pélvica. Primeira coisa, faça fisioterapia pélvica com um bom profissional. Segundo, tente aplicar tudo que você aprendeu com esse profissional, porque é muito mais tranquilo, apesar de na hora não parecer, porque assim, é muito difícil você respirar fundo e soltar, quando você tá com uma dor muito extrema, é muito difícil. A nossa tendência natural é sim contrair o corpo, né, porque é instintivo, a gente quer se proteger, mas quando você se contrai, você atrapalha a evolução do trabalho de parto. Então, sinta. Se você quer um parto normal, só sente, gente. E acredite em mim quando eu falo que nasceu, passou. É automático nos dois partos, nos meus dois partos, mesmo no que eu tava analgesiada. Porque assim, eu tava analgesiada, mas eu ainda tava sentindo alguma dor, porque depois que vai passar, a analgesia vai diminuindo, né? Você vai começar a sentir de novo. Nos dois partos. O bebê saiu, acabou, passou. A placenta, ela não dói pra sair, tá? Ela não dói. Você pare a placenta também, né? Logo depois, assim, coisa de 20 minutos, 10, 15 minutos, enfim. Eu não sei o tempo, quanto tempo pode levar, tá? Posso deixar essa informação aqui, vou procurar saber. Mas, assim, não demora muito, é coisa de... Ali na primeira hora ainda que você nasce, né, que o bebê nasceu, a placenta vai sair. No parto da Liz eu nem me lembro, assim, da placenta saindo, tava tão analgesiada e ela já veio direto pro meu peito, né, que não precisou, que eu nem prestei atenção. Eu lembro, assim, que saiu, assim, lembro parcialmente, mas eu não lembro da sensação. E agora no parto do Vicente, eu vi na hora que ela saiu, porque ela demorou um pouquinho mais pra sair, a doutora fez umas massagens aqui, assim, um pouquinho dolorida, sabe? Ela só foi apalpando aqui, assim, meio pra ver se ela tava pregada ainda. E aí ela vai soltando, né? Mas não é nada, tipo, não é nenhuma manipulação exagerada, nada disso não. Ela só deu uma papada aqui pra você ver se a placenta ainda tava pregada, enfim. Tava, aí ela disse, ah, vamos esperar. E aí ela fica segurando o cordão, né? Pra ela vir, né? Ainda mais porque eu tava na banheira também, né? E aí eu fiquei esperando, eu tive mais consciência da placenta saindo, na verdade, porque como eu ganhei o Vicente na banheira, eu estava esperando expelir a placenta pra eu sair da banheira. E meu bichinho nasceu hipotônico, né? Eu não sei se foi porque ele mergulhou na água, enfim, sei lá. Sei que ele tava meio roxinho, então a pediatra já pegou ele, já levou. E aí ele ficou no aquecimento, né? No aquecedorzinho, até durante um tempinho. Então ele não ficou comigo na hora de ouro ali, na primeira hora. O tempo inteiro, igual a Alice ficou, né? Porque a Alice ficou o tempo inteiro comigo na primeira hora. Ele não ficou, ele veio pro meu colo um pouco depois. Então, assim, a placenta já tinha saído. Então, eu tive mais consciência do que eu tinha que ficar esperando a placenta sair. Aquela coisa que foi que no paralisa eu não precisei, porque eu tava na cama, eu tava na maca, né? Então, ela nasceu na maca e eu fiquei lá. Então, assim, a doutora foi fazendo os procedimentos de costurar, de fazer, né? Porque eu tive laceração de grau 1, partalise, nessa eu também tive. Apesar de ter sido rápido, né? Eu tive, na verdade, eu nem cheguei a ter laceração nesse agora. Ela disse que foi um arranhão, assim. Mas no parto da Liz, assim, ela ficou lá, me costurou, me deu os pontos, tirou a placenta, não sei o quê, e eu tava ali apaixonada na minha filha, que eu nem percebi, então, assim, eu não lembro direito. Nesse não, como eu tava na banheira esperando tipo, o negócio sair pra eu poder levantar e ficar com meu filho, eu tive mais essa percepção. Mas é isso, tá aqui meu relato de parto e aqui as minhas dicas pra você ter um parto mais tranquilo. Se você quer ter um parto mais rápido, mais tranquilo, acredite no seu fisioterapeuta pélvico. Se você não faz fisioterapia pélvica, tente se informar melhor das técnicas, né, de aquilo que é melhor. Você pode ter um enfermeiro obstétrico, uma doula, enfim, um fisioterapeuta pélvico,
alguém que vai te assistir, que sabe essas técnicas, né, de relaxamento, de respiração. E acredite, coloque em prática que vai dar certo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo. Se quiser fazer seu relato de parto também, eu vou achar maravilhoso ler. Me diga como é que foi seu parto, se você teve essa consciência corporal ou não. E se não teve, como é que foi? Ou se teve, se você tá no seu segundo parto e você acha que foi mais rápido por causa da experiência, me conta aqui, eu gosto de ler todos os relatos. Um beijo, falou e